Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar a todos, pode estar à vontade. Que bom estarmos juntos para esta última noite, para o encerramento desta festa tão linda, que eu tenho certeza que deixará saudade no coração de muitas pessoas. Nós estamos sendo ministrados pelo Senhor de forma intensiva, e o Senhor tem construído algo em nós que não terminará neste evento, mas que permanecerá até a vinda gloriosa do seu Filho Jesus. Eu falo nesta noite da grande alegria e da honra que se constitui estar com vocês, retornando a Tangará da Serra, depois de 6 anos, voltando a esta terra tão abençoada, recebendo aqui o abraço do pastor Wagner, o abraço da pastora Vanderleia. Muito obrigado aos pastores desta casa, aos pastores desta igreja, que nos recebe tão bem mais uma vez. Eu quero agradecer ao presbítero Edmilson e à sua esposa Paula. Muito obrigado pela confiabilidade. Muito obrigado ao Rosenilo, que manteve contato conosco ao longo de todos esses meses. Também ao Solano, que fez todo o translado comigo, desde o aeroporto de Cuiabá até aqui, me levando para o hotel, me buscando do hotel. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos, não é muito fácil eu sair da minha igreja, não é muito fácil eu sair de casa, mas viver o que nós estamos vivendo aqui faz com que todo sacrifício vale a pena. E eu sei que o que nós temos recebido da parte de Deus tem sido precioso e vale a pena o sacrifício, tá? Muito obrigado ao abraço fraterno de todos vocês e nos permitir crescer juntos este final de semana. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 38. Vamos mudar a página, vamos um capítulo à frente daquilo que nós estivemos ministrando. Ontem falamos sobre orfandade e paternidade. Hoje pela manhã nós falamos sobre propósito, e agora eu quero encerrar falando sobre convergência. Esse é um dos principais temas que é falado hoje nas conferências mundiais. Eu acredito que Deus está amadurecendo a mentalidade da sua igreja para que ela possa convergir, e falar sobre convergência esta noite abrirá um entendimento de muitas pessoas. Eu acredito que muitas pessoas que estão fora do seu propósito terão a oportunidade de encontrar o seu lugar no reino de Deus. Gênesis capítulo 38, vamos versículos 1 e 2, que diz assim: Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Amém e amém. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor, e nós queremos declarar que nós estamos aqui esta noite porque nós te amamos, e nós queremos conhecer o Senhor. Abra o nosso coração, faça cair por terra, Senhor, toda resistência humana e espiritual, e revele a nós a tua palavra, os teus planos e o seu propósito. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, desde ontem nós falamos um pouco sobre a vida de José. O Senhor me deu muitas coisas para falar sobre a vida de José, e eu tenho falado sobre José nos últimos anos. São 51 questões acerca da vida do sonhador, e nós falamos só 2 temas dos 51 que eu já ministrei para muitas pessoas ao decorrer desses últimos 7 anos. E quando nós olhamos para a vida de José, nós percebemos que há um investimento de Deus no caráter de José, e que José é um grande homem,
porque ele deu a Deus a oportunidade de ser construído. José não nasceu pronto, mas cada passo que ele deu em direção ao Senhor, conhecendo o amor do seu pai e se relacionando diretamente com o coração de Israel, Judá recebeu uma transferência espiritual. E a maneira como ele lida com esta transferência espiritual faz com que ele se torne um grande homem para o seu tempo. É interessante você pensar em José, porque cada passo que José dá o aproxima do seu propósito. José, ele se aproxima a todo instante. Você percebe desde o seu nascimento até a escolha do seu nome, a primeira profecia original que ele recebeu. Você percebe a geografia que José transitou, nascendo em Harã, crescendo em Hebrom e se manifestando espiritualmente no Egito. Você percebe que há um alinhamento entre José e os propósitos de Deus. E não é de se assustar que José se tornou um governador. Ele se tornou o maior homem do seu tempo. Ele se tornou uma porta de escape, uma representação do governo e da autoridade de Jesus. Aliás, José é o maior modelo de Cristo que nós temos no Antigo Testamento. Nem mesmo Davi tem tantos aspectos semelhantes a Jesus do que José. José é uma autoridade bíblica, é uma revelação das Escrituras e é um modelo para todos aqueles que querem cumprir o seu propósito nesta terra. José tomou atitudes assertivas. José perdoou quando precisava ser perdoado. Ele fugiu quando se precisava fugir. Ele suportou quando suportar era necessário. E ele governou quando Deus lhe deu a sua chance, a sua hora, o seu momento e a sua oportunidade. Tudo em José o aproxima do seu propósito. Contudo, dentro da vida de José, existe a história de Judá. Existe uma curiosidade bíblica. Nós falamos ontem que a história de José, ela é intensificada no capítulo 37 de Gênesis. Mas ela não começa em Gênesis capítulo 37. Mas, neste capítulo, ela é intensificada. As lentes de Deus se apontam para José, e parece que Deus quer que agora nós venhamos assistir a trajetória de José, sem perder atenção com qualquer outra coisa. Mas no capítulo 38 do Gênesis, Deus dá uma pausa na vida de José. O capítulo 37 termina quando José é comprado por Potifar, e José está na casa de Potifar. E no capítulo 38, quando nós esperamos que a história de José na casa de Potifar daria continuidade, parece que há um pause, parece que há uma vírgula na vida de José, e a Bíblia começa a falar sobre Judá, pastor, de maneira inesperada. Mas por que a Bíblia fala sobre Judá no meio da história de José? Por alguns motivos. Primeiro, porque ambos são irmãos. Eles estão conectados pelos laços de sangue, eles estão conectados pela história de vida, mas José e Judá também estão conectados no plano de Deus, no propósito de Deus. Eles fazem parte de algo maior do que eles mesmos, de forma direta e indireta. A vida de José entra na vida de Judá, e a vida de Judá entra na vida de José. Judá será abençoado por José, e José será confirmado por Judá. A história desses irmãos cresce quando você pega os dois temas, José e Judá, e você começa a perceber o que Deus faz com a descendência de José, e o que Deus faz com a descendência de Judá. E a maneira como não somente a história deles se une aqui nos capítulos do Gênesis, mas como elas se conectam geracionalmente ao longo da história de Deus na vida de Israel. Então a história desses dois irmãos estão inteiramente conectada, mas existe uma diferença clara e grotesca
a respeito da vida de José e de Judá. Enquanto tudo em José lhe aproxima do propósito de Deus, me parece que tudo em Judá lhe afasta do propósito de Deus. Tudo em José lhe traz para perto do altar da convergência, enquanto tudo em Judá lhe afasta do altar da convergência. Enquanto Deus está ativando os sonhos de José, ativando o seu destino profético, a sua identidade de filho, parece que Judá está perdido na vida, e as decisões de Judá estão lhe afastando cada vez mais do propósito de Deus na sua vida. Entenda que este texto de Gênesis capítulo 38 começa exatamente assim, porque há um problema no capítulo anterior com Judá. Foi Judá quem entregou a túnica manchada de sangue nas mãos do seu pai Jacó. Lembra que os irmãos se uniram e combinaram entre eles a fazer aquela farsa, vendendo José para os ismaelitas, e eles mataram um cordeiro, e banharam a túnica de várias cores de José no sangue do cordeiro, e levaram a Jacó, e mentiram ao seu pai Jacó, dizendo que aquele sangue porventura seria o sangue de José. Eles lucraram com a venda do seu irmão, e foi exatamente Judá que pegou a túnica manchada e soltou na mão do seu pai. Judá viu o luto de Jacó. O luto de Jacó durou aproximadamente 22 anos, a 23 anos, e foi o tempo em que Jacó descobriu que José estava vivo. Jacó nunca superou a morte de José. Sabe por quê? Porque na verdade não havia um consolo do Espírito Santo a respeito da morte do seu filho, porque o filho não estava morto. Jacó não teve o consolo do Deus de Abraão. Jacó não teve o consolo do Deus de Isaac. Ele não teve uma paz sobre a morte do seu filho. Por quê? Porque na verdade José sempre esteve vivo, e por isso o luto de Jacó perdurou durante todo esse tempo, até que Jacó encontrou José e o abraçou de 22 a 23 anos depois. Mas perceba que foi Judá que entregou esta túnica na mão do seu pai. Ele assistiu a lágrima, ele assistiu o luto, ele assistiu a dor, ele assistiu o desespero, ele assistiu o choro, e ele foi participante do sofrimento do seu pai de forma direta, sem se pronunciar, ou sem que a verdade tomasse conta daquele momento. Eu acredito que foi exatamente o pecado escondido de Judá que fez com que no capítulo 38 de Gênesis ele rompesse com a casa do seu pai. Eu acredito que o fato de que Judá sabia a verdade sobre o seu irmão, e o fato de que a alegria do rosto do seu pai foi roubada pela morte de José, de alguma maneira esse pecado escondido pesava sobre a vida de Judá, e ele não conseguiu lidar com esta verdade, e ele encarava o seu pai, sabendo que o sofrimento do seu pai era baseado em uma mentira, e ele sabia a verdade. Então no capítulo 38 do Gênesis nós percebemos que Judá rompe com a casa do pai. Judá sai da cobertura espiritual do seu pai, ele vai para outra terra, ele se rebela contra a autoridade espiritual do seu pai, e ele vai fazer aliança com os cananeus. Saiba que Judá preferiu fugir do que acertar. Existe um grande problema, meu querido e minha querida, quando você pensa que o tempo resolve as coisas. Quando se trata de pecado, o tempo não cura pecados escondidos. O que cura pecados escondidos é a confissão. Mas como Judá, é como muitos de nossos dias, é melhor ir embora do que acertar, é melhor desviar da igreja do que confessar, é melhor mudar de cidade do que trazer a luz e a revelação no que aconteceu. E sabe qual é o problema disso? Judá não será perdoado até que Judá coloque as coisas às claras com Deus.
Deus não chama os seus filhos para viver o jugo do pecado. Há poder no sangue de Jesus, há poder para perdoar, há poder para levantar, há poder para ressignificar, há poder para regenerar. Eu estou falando com pessoas aqui que viverão em pecado se essa for a sua escolha. A Bíblia nos fala sobre a vida de Judá exatamente para nos testemunhar a respeito do que Deus quer que nós façamos. O Senhor não quer que ninguém repita a tragédia da vida de Judá, e é por isso que nós estamos aqui, porque onde houver um coração quebrantado e contrito, ali a misericórdia de Deus estará estendida para sempre. O pecado de Judá vai fazer com que ele quebre o seu pacto com o seu pai, e aqui começa a sua vida de sofrimento. Judá sofrerá por causa das suas escolhas, mas há um contraponto de José também. José também sofreu. Se você ver capítulo 38 do Gênesis, você encontrará o sofrimento de Judá. Mas se você ler o capítulo 39 do Gênesis, você encontrará o sofrimento de José. Ambos sofreram. Judá sofre no capítulo 38 e José sofre no capítulo 39. E qual é a diferença do sofrimento de Judá para o sofrimento de José? Todas. O sofrimento de Judá é o sofrimento da desobediência. O sofrimento de José é o sofrimento da obediência. O sofrimento de Judá destrói. O sofrimento de José constrói. O sofrimento de Judá abate. O sofrimento de José qualifica. O sofrimento de Judá afasta do altar. O sofrimento de José aproxima do altar. Eu prefiro sofrer sendo fiel do que sofrer sendo infiel. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: de qualquer forma haverá sofrimento. De qualquer forma haverá sofrimento. Aí alguém diz: pastor, se eu vou sofrer sendo fiel a Deus, eu prefiro sofrer sendo infiel a Deus. Esse é o seu problema. Esse é o seu problema. O problema é que o sofrimento da fidelidade nos dá direito a galardão e a recompensa. Se você passar 10 anos da sua vida sofrendo por ser fiel a Deus, você sofre porque é crente, você sofre porque é honesto, você sofre porque é obediente, você sofre porque é perseverante, você sofre porque é sensível à voz de Deus. Eu quero que você saiba que este tempo de sofrimento na fidelidade está sendo contabilizado, e a Bíblia diz que esse leve e momentânea tribulação não se dá para comparar com a glória que em nós será revelada. Se você passa uma vida sofrendo, sendo fiel, haverá um tempo de resposta, de consolo e de recompensa. Agora, se você passa uma vida sendo infiel a Deus, você vai sofrer os frutos da sua infidelidade. Mas sabe qual é o problema? Você nunca será recompensado pelo sofrimento que teve. Não tem galardão, não tem recompensa. Quem vive no sofrimento do pecado já perdeu 2 vezes. Perdeu o tempo que poderia estar vivendo na obediência, e perdeu também a recompensa dos fiéis. Irmão, vale a pena chorar na presença de Deus, vale a pena sofrer, suportar, vale a pena passar o que José passou. Sabe por quê? Foram 13 anos de sofrimento e 80 anos de governo. O sofrimento de José foram 13 anos de sofrimento e 80 anos de governo. Foram 13 anos de lágrima e 80 anos
de sorriso. Foram 13 anos em que ele foi amassado, subjugado, espremido, anulado. Mas foi 80 anos em que ele andou com a cabeça erguida, dizendo: o meu Deus é Deus, o meu Deus é Deus, o meu Deus é Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você está no sofrimento da obediência. Eu sei que eu tenho uma palavra para você: tudo isso não se dará para comparar com a honra que Deus trará até você, diz o Senhor. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão, abra a sua boca e dá um grito de glória a Deus. Então eu acredito que vale a pena 13 anos de dor para 80 anos de testemunho. Mas Judá não. O sofrimento de Judá é um sofrimento sem recompensas espirituais. Porque Judá, por causa do pecado escondido, ele rompe com o seu pai. E a decisão pior que o Judá toma é sair da casa do pai. Quando Judá sai da casa do pai, ele perde a proteção e a bênção. Fora da casa do pai não tem destino profético. Fora da casa do pai, os seus dons são anulados. Fora da casa do pai, o favor da sua vida é retirado. Fora da casa do pai, você é exposto a uma vida que Deus não quer para você. Não é Deus que pesa a mão na vida de quem sai, é que quem sai se retira debaixo das mãos que protegem. Aí alguém pensa: eu saí da casa do pai e Deus está pesando a mão em mim. Deus não está pesando a mão em você não, meu querido. A mão de Deus, ela é saradora, protetora. É você que saiu debaixo da mão. A mão de Deus é que promove a bênção que você vivia. A mão de Deus é que promovia o testemunho que você dava. E quando você sai debaixo da mão de Deus, o maligno te pega. O mundo pesa em você. E longe da casa do pai, Judá perdeu o seu destino. Ele sai da casa do pai, ele reclama uma autonomia espiritual, e a Bíblia diz que ele se submete a um governo, a uma liderança e a uma autoridade menor do que a autoridade do pai. Ele vai para a casa de outro homem e ele se submete à autoridade desse outro homem. Irmão, quem troca Jesus não consegue trocar Jesus por algo do mesmo tamanho. Ninguém sai ganhando ou empatado trocando Jesus. Quando você troca Jesus, você sempre troca Jesus por algo menor do que ele. E isso que Judá faz, ele troca o pai por algo menor do que o pai. E esse menor vai fazendo com que ele é diminuído. Ele vai sendo anulado. Judá tem um direito espiritual. Deus havia dito para Abraão: eu abençoarei todas as famílias da terra por causa de você. Os filhos de Abraão seriam benditos, mas quando Judá sai, ele diz: eu não quero a bênção de Abraão, eu vou fazer a minha sorte, eu vou fazer a minha história, eu não preciso da bênção do meu pai, eu vou sozinho. Isso é uma rebelião. Ele se rebela, ele sai da casa do pai, se submete à autoridade de outro e casa com uma mulher cananeia. Ele vai caindo. A queda de um homem nunca é da noite para o dia. Toda queda é aos poucos, gradativamente. Ninguém cai da noite para o dia, meu querido. Quando você ouve na manchete: fulano caiu, ciclano desviou, filmaram fulano no bar, filmaram pastor na balada, e você fala: meu Deus, caiu o homem de Deus. Não, ele já estava caído, é que as pessoas ainda não sabiam da sua queda.
porque ninguém cai da noite para o dia. São pequenos acordos, pequenas decisões que vão arrancando você do propósito. E quando as pessoas descobrem, você já está lá no chão. Você vai descendo a escada e pouco a pouco você vai se rebelando contra a autoridade de Deus. Mas enquanto isso está acontecendo com Judá, José está subindo uma escada. José está subindo uma escada. Enquanto Judá desce, Judá sobe. Tem dois tipos de pessoas aqui. Enquanto tem gente descendo, tem gente subindo. Enquanto tem gente sendo anulado, tem gente sendo ativado. Deixa eu ver se tem alguém recebendo alguma coisa de Deus esta noite. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quem é você? José ou Judá esta noite? Tem muita gente com cara de José, mas coração de Judá. Tem muita gente com roupa de José, mas coração de Judá. A roupa é de José, intensidade. A música é de José, eu quero que ele venha. O pulo é de José, mas o coração é de Judá. Está doido para o culto acabar, para sair fora, para consumar os pecados planejados. Está doido para que acabe o final de semana. Já tem muita coisa programada nessa semana, mas ainda bem, meu filho, que você veio parar no lugar em que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de José está. E eu tenho uma palavra para você: Deus vai te pegar esta noite. Ele vai caindo até se casar com uma mulher cananeia. Lembra da preocupação de Abraão sobre o casamento de Isaac? Lembra que Abraão não queria que Isaac casasse com uma mulher cananeia? Então envia o seu servo para Arã, para buscar uma esposa para o seu filho. Era perigoso casar com as mulheres cananeias. Sabe por que era perigoso casar com as mulheres cananeias? Porque elas eram descrentes, elas eram blasfemas, elas eram idólatras, elas não gostavam de crente, de culto, de Deus, de altar, de sacrifício. O culto delas era a sua própria carne. Mas Judá decaiu tanto que ele faz uma aliança. Ele faz uma aliança com alguém que Deus não reconhece como filho. Eu comprei uma briga uma vez na igreja, quando eu disse que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. A gente fica pensando, irmão, que todo mundo é filho de Deus. E o meu vizinho é filho de Deus. Pastor, o meu namorado é filho de Deus. Pastor, a minha namorada é filha de Deus. Pastor, a minha amiga é filha de Deus. E aí a pergunta que eu faço é uma só: aceitou Jesus? Se não aceitou Jesus, não é filho de Deus. Porque o que faz o homem se tornar filho de Deus, segundo o que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por João capítulo 1, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ninguém é filho de Deus porque é bonzinho, ninguém é filho de Deus porque canta na igreja, ninguém é filho de Deus porque toca um instrumento, ninguém é filho de Deus por causa de uma camiseta. Nós somos filhos de Deus porque Jesus é nosso Senhor. Só é filho de Deus a pessoa que Cristo é Senhor. Então, uma irmã chegou em mim depois do culto e falou: pastor, não concordo com o que o senhor falou. E eu falei: a senhora não concorda com o quê? Eu falei tanta coisa, eu preguei 1 hora, a senhora não concorda com o quê? E ela falou: eu não concordo com o que o senhor falou a respeito do Filho de Deus, porque o meu filho, ele é espírita, ele vai na mesa branca, ele usa colares de macumba, mas o meu filho é um homem bom e honesto, o meu filho é filho de Deus. Olhei para ela e falei assim: o seu filho é filho da senhora.
O seu filho é seu filho. Ele é um filho desta mãe. Ele é um filho do seu marido, mas ele não é filho de Deus. Ele não é filho de Deus, porque para ser filho de Deus, Jesus precisa entrar e crescer. Pastor, eu não gosto desta palavra. Que bom que esta palavra causa algum desconforto a você, porque é exatamente esta provocação que Deus quer fazer com você. Se você é filho de Deus, não entre em qualquer lugar. Se você é filho de Deus, não se relacione com qualquer pessoa. Se você é filho de Deus, não se venda por qualquer prato. Se você é filho de Deus, não negocie por qualquer valor. Se guarda, o teu pai vai cuidar de você. É esse, irmão, de filho de Deus fazendo aliança com filhos das trevas. Está na hora da igreja voltar a ser crente, porque Deus quer fazer uma separação entre o justo e ímpio, o que serve a Ele e aquele que não serve. Os filhos de Deus são modelos de Deus para salvar, para purificar, para regenerar, para consolar. Mas os filhos de Deus não podem se dobrar a alianças que não glorifiquem o Senhor. Esse homem peca em todos os níveis, e a Bíblia diz que consequência desse pecado, no tempo de sua rebelião, ele tem 3 filhos: Onã e Selá. Judá tem 3 filhos com a cananeia, e nenhum deles teve o amor de Deus, a promessa a Abraão, como fundamentos da sua vida. Judá amaldiçoou seus filhos por causa da sua rebelião contra a autoridade espiritual. Cuidado, irmão. Cuidado com as suas rebeliões, com os seus adultérios, com as suas mentiras, com as suas prevaricações, com o seu engano. Porque se você pensa que você é o único que está sendo boicotado, morto, amaldiçoado, não é não. Os seus filhos estão debaixo do jugo dos teus pecados. Esse homem gerou 3 filhos no tempo da sua iniquidade, e os 3 cresceram. E os 3 não tiveram Deus como referência. E os 3 não conheciam o Senhor. E os 3 não reconheciam Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu ainda digo que o melhor lugar para criar os nossos filhos é aqui dentro da igreja, é no temor de Deus. Esse é o melhor lugar para criar os filhos, esse é o melhor lugar para casar, é o melhor lugar para ter criança, é o melhor lugar para educar os nossos filhos. Aqui os nossos filhos crescem sabendo que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e Ele ama os seus filhos. A igreja não é um lugar fácil, a igreja não é um lugar confortável, mas a igreja é um lugar seguro. Eu vejo as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 7. Irmãos, tudo flui na vida delas. A de 10, em 6 meses de aula de violão, estava tocando violão e cantando em espanhol. A de 7 dança no espontâneo da igreja, na dança profética, nos nossos eventos. A igreja está lotada, o ministério de louvor está aqui, ó, indo para cima como um leão rugindo, e a minha filha de 7 anos de idade está olhando para a igreja e está dançando, e está dançando, e está adorando ao Senhor. E eu olho para essas meninas e eu digo: esse é o melhor lugar para elas estarem. Aqui é o lugar em que a bênção de Deus alcança até a 1000ª geração. Olha o poder da transferência geracional. A Bíblia diz que por causa da iniquidade do iníquo, Deus visita até a sua 4ª e a 5ª geração. Irmãos, a Bíblia diz que por causa da iniquidade do iníquo, Deus visita até a sua 4ª e 5ª geração.
Imagina a quarta e a quinta geração de Judá sofrendo por causa da cultura de uma vida sem Deus, por causa do entendimento errado de que eu não preciso de Deus para viver. E Deus vai visitando essas gerações. Se Deus visita a descendência do ímpio, da quarta até a quinta geração, a Bíblia diz que Deus visita a geração do justo até a sua 1000ª geração. Deus visita a geração do justo até a sua 1000ª geração. Eu quero dizer para você que fez um pacto com Deus, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar das suas filhas, Deus vai cuidar dos teus netos. Eu creio naquelas mãos levantadas lá atrás. Vai mesmo, reanima a tua força no Senhor. Deus vai abençoar a tua casa até perder de vista. Eu vejo a diferença, irmãos, de mim para as minhas filhas. Sabe por quê? Porque embora eu sou neto de pastor, e sou de uma família de pastores, primos pastores, tios pastores, mas a minha mãe, quando me ganhou, ela estava desviada da igreja. A minha mãe passou 26 anos desviada da igreja. O meu pai era um homem alcoólatra, perigoso, violento. O meu pai já havia matado um homem antes de conhecer a minha mãe. O meu pai bebia e um demônio entrava nele, e ele pegava sua arma carregada e ele ficava apontando para a gente dentro de casa. Eu tenho memórias de 5 anos de idade, vendo meu pai apontando arma para mim, para minha irmã e para minha mãe dentro de casa, possesso de demônios. Minha mãe fumou 26 anos desviado da igreja. Meu pai fumou até morrer. A minha filha mais nova, Sofia, tinha 6 anos de idade, quando ela chegou em mim e perguntou: pai, o que é aquele negócio que os homens pegam assim no dedo e faz assim, ó? Minha filha não sabia o que era cigarro. Eu olhei para minha esposa e falei para ela: estamos fazendo um bom trabalho. Porque nessa idade eu tinha traumas, nessa idade eu tinha transtornos, nessa idade a minha alma estava marcada, nessa idade eu via meu pai quase matar a minha mãe, nessa idade eu via um 38 apontado para minha cara, apontado para a cara da minha mãe e da minha irmã, e a minha filha não sabe nem o que é um cigarro. O melhor lugar de você estar é na casa do pai, tendo um relacionamento sério com Deus. Mas esse homem cria filhos longe do Senhor, até que os filhos crescem. E quando o filho mais velho de Judá cresceu, a Bíblia diz que ele foi procurar uma esposa para o filho, e ele achou uma mulher diferente, uma cananeia chamada Tamar, mas uma mulher que tinha curiosidade sobre Deus, uma mulher que tinha um desejo de conhecer o Deus de Abraão. Era uma mulher que estava na sua impiedade, contudo tinha um coração inclinado para aprender sobre Deus. A Bíblia diz que Judá casa o seu filho mais velho com essa mulher. Mas sabe o que acontece nesse casamento? A Bíblia diz que Deus mata o filho mais velho de Judá, porque ele era mau. Você consegue conceber a ideia de Deus matando um homem porque ele é mau? Eu já conheci homens maus nessa terra, mas eu não conheci um para falar assim: esse cara é tão ruim que Deus matou ele. A Bíblia diz que Deus o matou porque ele era mau. Havia uma lei a respeito do casamento. Como a esposa desse homem não tinha filhos, ela foi dada como esposa do segundo filho de Judá. O seu cunhado, ele casou com a cunhada. E sabe o que acontece? Deus matou ele também, porque ele também era mau. Deus matou o primeiro filho de Judá porque era mau, e Deus matou o segundo filho de Judá porque também era mau. Irmão, que tipo de homens foram esses? Qual foi a referência moral
que eles tiveram como base, como foi a referência moral, como foi a influência familiar, em que valores o caráter desses homens foi fincado, qual era o limite do temor desses homens. Eles não tinham limites, eles não tinham temor, porque eles eram filhos de um homem rebelado contra Deus, e a espada de Deus se apontou para a casa de Judá. Judá sofreu um sofrimento que não precisava sentir. Entenda que nem tudo que você passa na sua vida é a vontade de Deus para você. Existem coisas que você passa, dores que você sente, sofrimentos que já te visitou, que nunca foram a vontade de Deus para a sua vida. É a tua vontade em ação, é a tua rebeldia, é a tua rebelião, é o teu coração endurecido, é o teu espírito obstinado. E não dá para culpar a Deus pela consequência dos nossos pecados, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Tem gente que está aqui, irmãos, que está colecionando tragédias na sua vida, e não vem chamar Deus de mal não, porque a bênção de Deus ainda está no mesmo lugar que você deixou, e o Senhor marcou esta mesa com os filhos, para dizer para Judá: eu ainda penso em você, eu ainda sonho com você, eu ainda tenho um plano com você, rapaz. Judá é um leão que perdeu o rugido por um ruído. Tem gente, irmãos, que era para ser tão grande, mas se tornaram outra coisa. Eu conheci pessoas na minha vida que tinha tudo para dar certo, mas decidiram dar errado. Eu conheci pessoas que uma hora dessa era para ter família, era para estar prósperos, os filhos eram para estar bem. Eu conheço pessoas que deveriam ser os maiores pregadores do Brasil. Eu conheço pessoas que deveriam ser as maiores referências musicais da nação, mas a rebelião não deixou, a desobediência não deixou. E quando eu olho para a realidade dessas pessoas hoje, elas estão quebradas, sofridas, há poucos resquícios do que elas já foram e nada do que elas poderiam se tornar. É Mike Murdock, o pregador americano, que diz: decisões decidem destinos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: decisões decidem destinos. Agora olha para outra pessoa e diga: tome a melhor decisão. Não mate o seu potencial. O lugar da desobediência é o lugar que você sangra. O lugar da desobediência é o lugar que você é anulado. O lugar da desobediência é o lugar em que você não soma em nada. Você é um escravo de Satanás, um escravo dos desejos, um escravo da carne. Mas há um lugar em que você converge, existe um lugar em que os seus dons se ativam, em que o seu destino é revelado, existe um lugar em que Deus acrescenta o que você não tem, há um lugar em que a vida faz sentido, em que a vida é feliz, em que a vida é melhor, em que há um preenchimento existencial, há um lugar em que a tua voz sai, a tua oração é respondida e o Espírito te encontra. É o altar de Deus. No altar de Deus, Deus te conhece pelo nome. Aonde está Judá? Aonde a desobediência o levou? Aonde a desobediência o levou? O comportamento de um desviado como Judá é abandono da fé, é abrir mão da comunhão, é fugir do confronto, é viver em pecado e é perder a vida com Deus. Vale a pena mesmo? Vale a pena mesmo? Vale a pena abandonar a fé, abrir mão da comunhão, fugir do confronto, viver em pecado e perder a vida com Deus por causa de um orgulho
causa do orgulho. Cuidado com o orgulho, meu querido. Orgulho transforma anjos em demônios. O que ele não pode fazer com você? Não foi o adultério que tirou Lúcifer do céu, não. Foi o orgulho. O orgulho derrubou o anjo de luz. Existem pessoas sendo sentenciadas a maldições terríveis e ao inferno rigoroso por causa do seu orgulho. Seja humilde, perdoe, peça perdão, confesse, diga que errou, fala que sente muito, se aproxime das pessoas, se aproxime de Deus, diga que você tentou, fez o seu melhor, não conseguiu. Deus não espera de nós perfeição, Deus espera de nós aperfeiçoamento. Se você abrir o coração, a graça te encontra, te reconstrói, a misericórdia te restaura. Não se torne um Judá. Não se torne um Judá, colecionador de traumas e de tragédias. E a Bíblia diz que ele é um leão. Eu olho o comportamento de Judá e não me parece com um leão. Até parece. Quando eu era criança eu fui no circo. Como os circos de antigamente eram diferentes dos circos de hoje. Eu me lembro a primeira vez que eu fui no circo, irmão. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu vi aqueles homens andando de moto dentro daquele globo da morte. Eu vi aquelas malabaristas se pendurando num negócio alto, virando piroleta, quase morrendo, e a gente ficava com o coração na mão. Mas sabe qual foi a apresentação que mais me apavorou? Foi a do leão. Eu vi que tinha um leão em uma jaula, e tinha um palhaço com uma cadeira de 3 pés em uma mão e um chicote na outra. E a hora que eu olhei aquele palhaço indo na direção da jaula do leão, eu falei, esse palhaço não tem coragem de entrar lá dentro não. Mas ele tinha. O palhaço entrou dentro da jaula do leão, e eu falei, meu Deus, já era um palhaço. Mas eu vi o palhaço apontando aquela cadeira de 3 pernas para o leão, e com chicote, estralando, eu vi um leão recuar. Eu vi um leão acuado. Me parece que o leão estava com medo do palhaço. Você acredita que o semblante do leão era de quem tinha medo do palhaço? Eu não tinha medo daquele palhaço. Eu com 8 anos não tinha medo daquele palhaço, mas o leão tinha medo do palhaço. E durante muitos anos eu não entendi qual era o mecanismo, a dinâmica que fazia com que um leão ficasse com medo do palhaço. Até que muitos anos depois eu descobri que o leão é um animal unifocal. O leão não consegue ver muitas coisas ao mesmo tempo. É por isso que ele fica olhando em uma direção, e ele fica focando. Quando ele escolhe uma presa, ele acompanha essa presa com os olhos, e ele ataca aquela presa. Leão não é igual mulher. As mulheres vê tudo em todas as direções. A tua mulher está conversando com você aqui, ela sabe o que está acontecendo na esquerda, na direita, em cima, embaixo, e ela sabe quem acabou de passar atrás dela. Sabe ou não sabe, irmã? Isso é uma revelação, não é não? Isso aqui é uma palavra de conhecimento sobre as mulheres. Mas o leão não é assim, irmã. O leão é igual ao homem. Está na cara e não vê. Você fala, está na prateleira de cima. E ele fala, não está, já fui lá 2 vezes. As mulheres, irmãos, as mulheres têm o grande dom de esconder coisas debaixo do nosso nariz.
sempre esteve aqui e você não viu. É ou não é, irmãos? Não é fraqueza nossa, é força delas. Não é defeito nosso, é qualidade delas. O leão é unifocal. Então quando o palhaço entra na jaula, o leão olha para o palhaço, e o palhaço aponta a cadeira para ele. E o leão tem medo da cadeira, porque desconhece o perigo dela. E tem 3 pontas, ele fica procurando uma ponta para focar. E todas as vezes em que o leão para de olhar para a cadeira e olha para o palhaço estrala o chicote, e o leão se assusta e ele volta a olhar para a cadeira. E ele fica procurando uma das pontas para ele focar, e ele não consegue focar, porque as 3 representam estranheza para ele. Mas quando ele para de olhar para a cadeira e olha para o palhaço estrala o chicote de novo, e ele se assusta, e ele continua olhando para a cadeira. A dinâmica é: mantém o leão distraído. Enquanto o leão está distraído, o palhaço tira gargalhadas. O palhaço é o vencedor. Um leão distraído reconhece a grandeza de um palhaço. É isso que está acontecendo com Judá. Judá está sendo distraído por Satanás. O diabo é um palhaço que conseguiu distrair um leão, e o assustou, e o encurralou. E há muitas pessoas aqui que são leões, leoas, mas um palhaço entrou na sua vida, um espírito de engano, um espírito de intimidação, um demônio mentiroso, e ele bagunçou com a sua cabeça, com a sua visão, com o seu discernimento. E embora você é mais do que isso, você está sendo encurralado, e todas as vezes que você tenta se levantar, o chicote estrala, e você volta exatamente para a sua distração. Mas sabe qual é a maior verdade desse cenário? É que se o leão despertar, o palhaço foge. E eu quero dizer essa noite: está na sua hora, leão. Deus vai te despertar. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para o lugar em que você está. Você é o que a palavra diz que você é. Deus te ama, Deus te encontrou, a misericórdia te restaura. Aonde tem um leão e uma leoa, levanta a tua mão, abre a sua boca e dá um brado de glória. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, pega. Pega na mão desta pessoa e diga para esta pessoa: há um rugido em você. Diga para esta pessoa: você não é o que o diabo está dizendo. Você tem um pai, você tem uma promessa, e está na sua hora de voltar ao seu lugar. Deixa eu ver quem vai voltar. Deixa eu ver quem vai voltar. Deixa eu ver quem vai voltar. Solta o seu rugido da garganta. A cadeia sendo quebradas agora. A cadeia sendo quebradas agora. Deus não vai te perder para o diabo. O Deus de Abraão está indo aonde você está. O Deus de Isaac está te encontrando esta noite. Está na hora de voltar para o seu lugar de convergência. Está na hora de você voltar para o lugar aonde cada célula do teu corpo aponta para alguém. É Jesus. Tem um lugar, irmão, que cada célula do nosso corpo responde. Tem um lugar em que cada célula do nosso corpo é ativada. É o lugar da nossa convergência.
é quando toda a igreja se une a uma só pessoa, Jesus. Jesus. A convergência da igreja não está nos shows, a convergência da igreja não está nos eventos, a convergência da igreja não está nas estruturas, a convergência da igreja está em uma pessoa, Jesus. Quando nós estamos em Jesus, Ele cuida de tudo, Ele financia o propósito. Quando você está em Jesus, a bênção te alcança, Deus dá um jeito de te abençoar. E o Pai ama Judá. Eu quero que você fique em pé comigo. Há dois tipos de pessoas aqui esta noite. Escute, há dois tipos de pessoas aqui esta noite: José e Judá. Tem pessoas que estão aqui que têm o currículo branco. Tem pessoas que estão aqui, irmãos, que nasceram na igreja, cresceram na igreja, casaram na igreja. Eles são as referências morais em tudo, são as pessoas que nós queremos nos tornar. Existem pessoas que estão aqui, que se você consultar o passado delas,